muito juntos, mas é uma alegria estar aqui. Deus continue abençoando. Você pode abrir a palavra de Deus no Salmo 96. A gente vai começar fazendo a exposição do texto, depois eu vou trazer a estatística, a situação do mundo hoje, para a gente entender, quando a gente fala de missões transculturais, assim, nessa perspectiva. Então, a gente tem uma noção de como é que está, se Jesus voltar hoje até meia-noite, como é que está a situação do mundo. Mas vamos, assim, então, ler as Sagradas Escrituras num salmo missionário, que é o Salmo 93. Nós iremos ler até o versículo de número 4. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós cremos na inspiração divina da Tua palavra, ela é viva, eficaz, infalível, inerrante, e suplicamos o Teu favor na exposição da mesma agora, dando-nos iluminação sobre o texto, de modo que o Teu santo nome seja exaltado, o Teu santo evangelho pregado e a Tua igreja edificada. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. O Salmo 96, ele, além de ser considerado um salmo missionário, ele é um salmo de Davi. Não obstante, assim, não tenha no início salmo de Davi. Se você ler 1 Crônica 16, de 29 a 33, você vai perceber que ali é a ocasião em que Deus, em seu poder, ele devolve a arca da aliança para o povo de Israel. E esse salmo, ele vai ser encontrado lá na narrativa de Davi, quando a arca é trazida de volta. Deus, em seu poder, sem ajuda de ninguém, ele derrota o Deus filisteu, Dagon, decepa a cabeça, decepa as mãos, porque cometeram a blasfêmia de colocar a arca do Senhor em posição de submissão a Dagon, Deus dos filisteus. Então a arca está nas mãos dos filisteus, mas os Deus dos filisteus está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Então Deus derruba a primeira vez Dagon no seu poder, os filisteus vêm no outro dia e dizem, não, alguém colocou em falso aqui, vamos botar um calçozinho e bota Dagon de pé de novo diante da arca, e Deus vai lá, dá na jugular de Dagon, decepa a cabeça, decepa as mãos, e quando eles chegam para fazer um culto, aquele ídolo, o ídolo está lá, caído, com as mãos e a cabeça decepada no limiar do templo. Então os filisteus disseram, só pode ser Deus, vamos mandar a arca de volta, e Deus os pune com doenças e com enfermidades, inclusive com doenças venéreas, porque era o Deus da fertilidade. E aí Davi faz a composição desse salmo, e é interessante que o maior baterista de todos os tempos, que era Asaf, recebe de Davi. Davi, diz o texto sagrado, que naquela época Davi, pela primeira vez, instituiu Asaf e seus irmãos para cuidar do louvor na casa de Deus. E então ele compõe esse salmo, por isso é um salmo davídico. Algumas pessoas, infelizmente, isso acontece, graças a Deus não é a realidade dessa igreja, acham que missões só está nos 4 evangelhos e no livro de Atos. Tem alguns professores também com as ideias meio esquisitas aí, que a grande comissão já foi cumprida e, por isso, nessas respectivas igrejas não se evangeliza nem se trabalha missões. Mas, ao longo da Bíblia, o pensamento e o plano de Deus para a salvação do perdido, ele é encontrado de Gênesis a Apocalipse, como já foi dito aqui pelo reverendo Costa Neto. De modo que, se você quiser tirar missões da Bíblia, você vai ter que tirar a Bíblia. Não tem como você fazer isso. A relação de Deus com o homem pecador, a relação de Deus com as nações, a gente vai encontrar desde os primórdios, aquilo que é chamado de proto-evangelho, em Gênesis capítulo 1. O que acontece? Deus faz uma promessa. E nessa promessa, ali, há toda a teologia de missões. O descendente da mulher, a serpente iria ferir o calcanhar, mas ele iria esmagar a cabeça da serpente. Deus é um Deus missionário. Então, Deus dá uma ordem lá em Gênesis, crescer e frutificar, se multiplicar, encher a terra, Gênesis 1, 28. Infelizmente, o homem se rebela contra Deus. E aí o que acontece? O pecado entra no mundo, e com o pecado, a morte e todas essas mazelas que nós percebemos no mundo em que vivemos.
mas há uma promessa de Deus. O Deus missionário, um dia, na plenitude dos tempos, enviaria seu Filho para remir, para redimir o homem pecador. E essa mensagem ecoa por todo o Velho Testamento. José é um tipo de Cristo, Noé é um tipo de Cristo, e a gente vai ver a tipologia de Cristo durante todo o Velho Testamento. Isaac é um tipo de Cristo. Nós vamos ver ali o quê? Um pai com um único filho subindo a montanha para ser oferecido em sacrifício, porque Isaac é uma tipologia, ele está tipificando Cristo. 3.000 anos depois, nós vamos ver novamente um pai com um filho unigênito, e nós vamos ver esse filho unigênito subir na montanha, agora não é mais Moriá, agora é o Gólgota, para ser sacrificado para a expiação do pecado. Então, toda a Bíblia vai estar repleta disso. Então, o homem desobedece, Deus resolve, então, puni-lo, e ele manda o dilúvio. Noé, sua família e a fauna que fora escolhida por Deus são salvos, e depois do dilúvio, novamente, crescei, multiplicai-vos, enchei a terra, e o homem decide novamente pecar contra Deus. E aí ele diz: ei, construamos uma torre, tornemos célebre o nosso nome, uma torre que chegue até o céu, sejamos igual ao Altíssimo. Deus intervém em sua soberania para que o homem possa fazer aquilo que Deus quer, confunde as línguas. Então, nós conseguimos entender Atos capítulo 2 à luz de Gênesis capítulo 11. Em Gênesis capítulo 11, Deus então espalha a raça humana, confundindo as línguas e nas diferentes dialetos e idiomas que conhecemos, para que eles não profanem o nome de Deus em uma única língua. Em Atos capítulo 2, se você for contar, vai dizer que havia ali em Jerusalém partos, elamitas, da Galácia, da Capadócia, de Cirene. Se você contar, vai dar pelo menos 18 etnias representadas ali. E eles vão dizer assim: não são porventura galileus esses que estão falando aí? Como é, pois, que nós ouvimos as grandezas de Deus em nossa própria língua materna? Ou seja, os apóstolos começaram a falar em pelo menos 18 línguas ou idiomas diferentes por ocasião da descida do Espírito Santo. E o que é isso? O Deus que espalha em Gênesis 11, para que o nome dele não seja blasfemado por toda a terra, é o Deus que reúne em Atos capítulo 2, para que toda a terra ouça a grandeza de Deus em sua própria língua materna. Nós devemos observar que até Gênesis 11 não há distinção de nações. Tudo é um povo só. Mas as ações de Deus abrangem o mundo. Os filhos de Noé, com línguas distintas, migram para as diferentes regiões do mundo, conforme descrito em Gênesis 10. E é só a partir de Gênesis 11, então, quando Sem é mencionado como antepassado de Abraão, em 11:26, por volta do ano 2000 a.C., Deus te revela a Abraão e diz: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa ordem se repete para o seu filho e para o seu neto. E as promessas de Deus é que as nações seriam abençoadas através da bênção de Abraão. O apóstolo Paulo, falando aos romanos, ele vai dizer que a fé de Abraão é a mesma fé que ele está proclamando. Abraão creu para a justiça, e isso lhe fora imputado. Então, Paulo está dizendo assim: Deus queria abençoar os povos da terra. A gente tem muita peninha de José, né? Tem pena de José. Poxa, José, adolescente, apanha, vai para o fundo do poço, é vendido como escravo, é assediado, acusado injustamente. Mas se você olhar o que foi que fez o avô, o bisavô e o pai de José, 3 gerações de flagrante desobediência. Era para ser bênção no Egito, que faz Abraão cria um conflito diplomático e é deportado do Egito. Vem Isaac, vai para os filisteus, é para ser bênção, imita o pai, mente de novo, diz que a mulher é irmã, não é esposa, cria um conflito diplomático, é expulso novamente. Eles eram para ser bênção, mas estavam criando problema. Então, depois de 3 gerações, Deus disse assim: vai ter que ser de outro jeito. E qual foi o outro jeito? Fundo do poço, vendido como escravo, prisão do Egito, para depois abençoar o Egito e todas as nações da terra. Porque quando a fome chegou, José era bênção de Deus para o povo egito e para todas as nações da terra. Mas teve que ser por esse caminho, porque a gente não quer ir.
Essa é a grande realidade. O texto que nós lemos aqui 3 convites. O primeiro convite é para toda a terra cantar a Deus. O segundo convite é para os homens criados à imagem e semelhança de Deus anunciar e adorar a Deus. E o terceiro convite é para toda a fauna criada por Deus e flora glorificar o nome do Senhor. Ele diz: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor toda a terra, todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Primeiro somos informados 3 vezes no início desse salmo para cantar ao Senhor. Mas não é para cantar qualquer música, é para cantar um novo cântico. João Calvino, comentando esse texto, diz que é para cantar um cântico que jamais havia sido cantado ou pronunciado. Cante ao Senhor, louve o seu nome. Mas por quê? Isaías capítulo 9 vai explicar. Mas a terra que estava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Deus não levou em consideração o tempo do passado, mas agora tornou glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. E aí ele diz: o povo que jazia em trevas viu grande luz. Quem é essa luz? É a luz do Evangelho de Cristo. E os que habitavam a região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E é esse cântico novo que o salmista nos convida a cantar. Deus enviaria seu Filho, vindo à plenitude dos tempos, o Cristo, o Messias de Deus. Romanos 10, 14, o apóstolo Paulo vai dizer assim: como invocarão? Em suas famosas perguntas retóricas, aquele em que não creram. Romanos 15, 20 e 21, ele explica a razão do seu chamado missionário transcultural. Ele diz assim, Romanos 15, 20 e 21, esforçando diligentemente desse modo por pregar o evangelho aonde? Não aonde Cristo for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, onde vê-los que não tiveram notícia deles, e compreendê-los, aqueles que nada haviam ouvido a seu respeito. Então fica entendido que a menos que a igreja se lance na tarefa de ir pelo mundo todo, para que o mundo todo cante, porque missões transculturais não tem a ver com estatística de povos não alcançados, missões transculturais não tem a ver com mapeamento, missões transculturais não tem necessariamente a ver com a pessoa que está ali na sua vida, trabalhando e estudando. Missões transculturais é missões doxológicas. A igreja não vai por causa da estatística dos perdidos. A igreja não vai porque ela quer ampliar o nome da denominação, quer largar as suas tendas. A igreja vai porque o salmista diz aqui que só tem um que é digno de louvor e adoração. E a gente não se contenta quando chega outubro e o Morro da Conceição está lotado de gente mergulhado na idolatria, porque Deus está sendo roubado. A gente não se contenta quando os indianos, que tem mais de 200 mil deuses, estão adorando rato, macaco, vaca, e o Deus vivo e verdadeiro não está sendo adorado. Quando os indígenas e ribeirinhos do Amazonas, mergulhados no seu animismo, estão cultuando árvores, animais, e o Deus vivo e verdadeiro. Missões é doxológica, é a glória de Deus. Toda a história da igreja vai mostrar isso. A teologia reformada vai dizer a missão precípua da igreja. Qual é? Está lá na pergunta primária do catecismo. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus, gozar para sempre. Logo, a tarefa principal da igreja não é fazer missões nem evangelizar. E às vezes alguns missionários ficam assim: mas você é missionário e está dizendo isso, está fazendo caldeirão, está jogando contra, né? Mas não é. A tarefa precípua da igreja é glorificar a Deus. Daí ramifica todo o resto. Mas veja como isso reveste missões de uma importância ainda maior. Porque o Deus vivo e verdadeiro não está sendo adorado, não está sendo glorificado. A igreja se lança na tarefa de ir por todo mundo e pregar o evangelho, porque só ele é digno de louvor. Não é Cícero, não é Cida, não é Fátima, não é Buda, não é Maomé, é só Deus. Por isso ele diz: cantai ao Senhor um cântico novo. Qual é o cântico novo? Você deve se arrepender da sua idolatria, você deve deixar os ídolos pagãos e se converter e adorar o único que é digno de louvor e adoração. O Deus que fez os céus, não habita em templos feitos por mãos humanas. Paulo falando, ele diz lá em Colossenses, capítulo 1, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a imagem do Deus invisível, a mais alta expressão de Deus Pai.
Entende por que a gente tem que fazer missões? Porque a gente não aguenta mais essa idolatria. Deus, meus irmãos, minhas irmãs, está sendo roubado. E a gente só pensa que Deus é roubado só nos dízimos, né? Porque Malaquias 3 diz, roubará o homem a Deus. Mas toda vez que o idólatra está adorando um ídolo, ele está roubando a Deus, porque ele está dando honras e glórias a outro que não merece. E nós não podemos nos contentar, não podemos achar que o Sírio de Nazaré e tantas outras coisas que acontecem é normal, não é normal. Por isso a gente ora, por isso a gente contribui, por isso a gente vai, para que Deus não seja roubado. Roubado em quê? Na glória que é merecida só a Ele. Só a Ele. Mas ele diz não apenas isso. Ele vai dizer aqui também, a parte B do versículo 2, proclamai a sua salvação dia após dia. Primeiro ele manda cantar, e manda cantar todas as terras. Depois ele vai dizer que é para proclamar a salvação. Como, pois, nós, que somos predestinados antes da fundação do mundo, eleitos segundo a presciência de Deus, vamos nos contentar quando as pessoas estão pagando promessa, fazendo boas obras, achando que por isso elas vão ser salvas. E nós sabemos a verdade. Nós sabemos a verdade, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E por isso a igreja se lança na tarefa de proclamar. E proclamar quando? Não é um dia, não é uma semana, não é um mês, não é um ano, mas é durante toda a sua peregrinação. Proclamai a sua salvação dia após dia. Isso tem a ver com sermos testemunhas. Atos 1:8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser minhas testemunhas aonde? Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. A ideia de simultaneidade, ao mesmo tempo que somos testemunhas aqui em Jardim Atlântico, em Boa Viagem, a gente é testemunha em tantos outros lugares, indo até os confins da terra. Declare, sim, proclame a sua salvação, diga que quem morreu na cruz foi Cristo e que ressuscitou ao terceiro dia e que Ele está voltando para buscar a sua igreja. Proclame os grandes feitos de Deus, aquilo que Ele fez na sua vida. E o que foi que Ele fez na sua vida e na minha vida? Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele nos deu alegria, Ele nos deu paz, o perdão dos pecados, no qual temos a redenção, diz Paulo, falando aos Colossenses, a remissão do pecado, segundo a riqueza da sua glória. É isso que nós devemos proclamar dia após dia. Só quem salva é Jesus. Não há outro. Pode não ser politicamente correto, mas é bíblico, é sã doutrina, é escriturístico. Calvino vai dizer assim: libertações que haviam sido concedidas anteriormente jamais podem ser comparadas à libertação que Cristo fez na cruz do Calvário. Porque Jesus, diz Paulo aos Romanos, riscou a cédula de dívida que era contra nós, e despojando os principados, e despojando as potestades, ridicularizou deles, triunfando gloriosamente na cruz. Morto para nos salvar, ressurreto para a nossa justificação. Essa mensagem que nós devemos proclamar dia após dia. E proclamar onde? Quer seja perto, quer seja longe, não importa. Só que é o seguinte: quando a Bíblia fala de missões transculturais, você vai ver Isaías dizendo ilhas distantes, povos do mar, os salmos são repletos, os profetas, porque Deus, Ele não é Deus só de Boa Viagem, de Jardim Atlântico, nem de Recife. Esse foi o problema de Israel. Israel quis Deus só para si. No Velho Testamento, as missões transculturais deveriam ser missões centrífugas. Israel deveria brilhar. E aí todas as nações, a semelhança da rainha de Sabá. O que foi que a rainha de Sabá fez? Ela empreendeu uma viagem longínqua, gastou uma grana violenta, porque ela queria ouvir das grandezas de Deus através da sabedoria do rei Salomão. E quando ela chegou lá, o que foi que ela disse? É muito mais Deus do que me falaram, porque eis que eu encontrei 10 vezes mais sábio do que tinham falado a respeito dele. Eu pergunto, quem foi que deu sabedoria a Salomão? Logo, Deus foi glorificado entre aqueles estrangeiros através da sabedoria de Salomão, que fora dada por ele. Mas Israel não quis. Lembra de Jonas? Jonas faz o quê? Esse povo é ruim. Esse povo não vai não, para lá não. Esse povo
Está fora de série, não tem nem divisão, porque vocês sabem que os ninivitas era tudo rubro-negro, né? Todos eles pegavam, matavam as pessoas, tiravam o sangue, aí eles pegavam, pintavam metade do corpo e do escudo com sangue vermelho, e a outra metade eles pintavam de preto com piche. Quando eles destruíam um povo, eles pegavam, tiravam o sangue todo e pintavam as montanhas de vermelho e preto com sangue e com piche. Era o sinal da vitória deles. E daí ficavam gritando, casar, casar, casar. Aí Jonas não quis ir por conta disso, né? Falou assim, Senhor, não vou não. Viu, o Senhor ouviu o hino deles, esse povo fala assim, com o esporte eternamente estarei, na vida a gente existe para vencer, esporte razão para vencer, para mim o meu esporte é religião, deixa eles na idolatria deles lá, eu não vou não. Mas o Senhor quis, Deus é misericordioso, Ele salva até esse povo da ilha, entendeu? Aí Jonas pegou, foi lá. É porque, irmãos, até para torcer a gente tem que ser bíblico, né? Vocês sabem disso. Então, sede simples como a pomba, prudente como a serpente. Tricolor. Vós sois raça eleita, nação alvirrubra, rubro-negra, nação o quê? Fala aí, rubro-negro. Nação santa. Não pode fazer nada, irmãos. Eu sou bíblico, entendeu? Se tivesse escrito lá, vós sois raça eleita, nação rubro-negra, eu ia ser rubro-negro. Se fosse nação alvirrubra, eu também ia ser. Mas não está lá. Raça eleita, nação santa, entendeu? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto. De novo, entendeu? Você vê Judas, o apóstolo Judas, ele vai, do início ao fim. Ele vai falando, tudo que ele vai falando é três. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É tudo tri. Eu vou fazer o quê? Eu tenho que seguir a palavra, entendeu? Jesus disse errar, dizendo não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, nós estamos ali. Então, Jonas é etnocêntrico. Ele não quer a glória de Deus para o ninivita. Ele tem pena da planta, mas do ninivita ele não tem. Por quê? Javé não é nosso Deus. Sabia disso? Tem algum judeu aqui? Ou judia? Pronto. Javé é Deus dos judeus. Yavé, Savaon, Micadici, Jirê, Rafá. É um Deus particular do povo de Israel. Agora, graças a Deus, porque quando está lá em Gênesis, logo no início da Bíblia, não está escrito Javé, nem Yavé. Está Elohim. Bereshit bara Elohim. Veta Hashamai. Por quê? Porque Javé é só de Israel, mas Elohim não. Elohim é universal. Ele é o Deus de todos os povos da terra. Ele criou tudo e todos. Então, ele é o nosso Deus. Mas a conotação, você vai ver, Israel estava em guerra. Aí Deus é o quê? O Senhor dos exércitos. De que povo? De Israel. Israel estava doente. Ele é Jeová Ahá, que cura. E se de que não me cadeci, cada um com o seu significado para o povo de Israel. Mas Elohim não. Elohim é de todos os povos da terra, porque ele criou tudo e todos. Então ele está dizendo assim, proclame essa salvação. Essa salvação é a sua glória, é a palavra do evangelho que o glorifica. Cada vez que um pecador se arrepende, a Bíblia diz que acontece o que no céu? Festa. Há júbilo no céu quando um pecador se arrepende. Já parou para pensar por quê? Porque aquele pecador estava mergulhado na idolatria. Agora, uma vez convertido, ele vai render glórias e honras a quem? Está restaurado. O plano original. Viver para a glória de Deus. É por isso que toda vez que o evangelho é pregado, o nome de Deus é glorificado, porque aquela pessoa outrora ateia, ateísta, ateu, ou mergulhado na idolatria, agora vai glorificar o nome do Senhor. É por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou a gente a orar, venha o teu reino. E como é que o reino vem? Quando foi que o reino chegou na minha vida, na sua vida, na minha casa, na sua casa? Chegou quando o evangelho chegou. Quando as transformações que o evangelho ocasiona na nossa vida. O evangelho deve ser proclamado, por isso ele diz, proclamai a sua salvação dia após dia, seja testemunha, diga aquilo que Deus fez, quem Deus é, o que Ele está fazendo e que Ele vai voltar.
falamos da pessoa gloriosa de Jesus, falamos dos seus feitos notáveis, falamos quem ele é, o que ele fez, o que ele está fazendo e que ele voltará para buscar o seu povo. E aí nós estamos fazendo missões, mas isso precisa ser feito perto, isso precisa ser feito longe. Tem um amigo, filho de pastor presbiteriano, o pai dele morreu quando ele tinha 12 anos de idade, estava pregando no dia de domingo, como hoje, na igreja presbiteriana dos Guararapes, teve um infarto fulminante, morreu no púlpito. E ele é um dos melhores compositores daqui de Recife que eu conheço, e ele fez uma música que diz assim: hoje eu aprendi que é melhor se entregar por inteiro. Hoje eu aprendi a ouvir a voz do coração. E o que é viver se eu não viver para mim mesmo? E o que é morrer se eu não viver para ti? Será que você pode ouvir o choro? Será que você pode ouvir o clamor? O que tenho me parece ser tão pouco, mas o que tenho eu dou. Será se sente as fomes dos famintos, a dor dos nossos irmãos perseguidos, ou vai ficar parado, se enchendo, lutando só por poder, sem ver qual será o próximo mover? E o coro diz assim: quem dirá que vale a pena se entregar e que dar é muito mais que receber? Quem dirá que vale a pena então chorar, para que muitos possam viver? Seus pés sou eu, suas mãos sou eu, seus olhos sou eu, sua voz sou eu. E Paulo diz: como ouvirão se não há quem pregue? E o salmista nos conclama a proclamar a sua salvação dia após dia. Terceiro e último lugar, ele vai dizer aqui, versículo 3, anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os ídolos, os deuses. Ele diz assim: anunciai, declare. O salmista diz que devemos declarar a glória de Deus entre as nações. E por que devemos? Devemos declarar a sua glória, porque ele é grande em poder, ele é grande em majestade, ele é grande em força. O salmista vai dizer assim: os outros deuses não passam de ídolos, tem boca, mas não fala, tem mão, mas não apalpa, tem olhos, mas não veem, som nenhum lhe sai da garganta, mas o nosso Deus, ele encarnou, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como unigênito do Pai. E ele diz assim: vamos anunciar onde? Entre as nações. A situação do mundo é terrível, há fome de pão, fome de paz, fome de Deus. Gente que pensa que Jesus é secretário da ONU, gente que não sabe quem é Jesus, que dirá quem foi João Calvino, e por isso ele diz assim: o Senhor é grande e muito digno de ser louvado. Ele descreve particularmente aquele Deus a quem ele teria homens para celebrar. E eu pergunto: que adianta Deus ser grande, se eu já cheguei em muitos lugares do planeta Terra, onde eles disseram assim: seu livro de capa preta aqui não vale nada, e seu Deus é desconhecido, ninguém sabe quem é ele. É justo que o galo da madrugada, Porto de Galinhas e Fernando de Noronha sejam mais conhecidos no mundo do que o nosso Deus? É justo que Rivaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos, Kaká, Neymar sejam mais conhecidos no mundo todo e o nosso Deus não seja? É justo que marcas ou grifes como Nike, Microsoft, McDonald's, Adidas, Puma sejam conhecidos no mundo todo? Coca-Cola. No ano 2000, a Coca-Cola lançou uma campanha. No ano 2000 não, nos anos 90. Até o ano 2000, colocar uma lata de refrigerante na mão da maioria dos habitantes do planeta Terra. Isso foi de 90 até 2000. Eles conseguiram. Eles conseguiram. Eu não conheço o mundo todo. Eu já estive apenas em 40 países ao redor do mundo, mas aonde eu estive tinha Coca-Cola. Eles conheciam Fernando de Noronha, Porto de Galinha. Eles conheciam o galo da madrugada. Eles sabiam das novelas do Brasil, mas eles não sabiam quem era Jesus. Isso incomoda a mim? Isso incomoda você?
que você compra uma bola de futebol, um telefone celular, ou você compra um computador e vem não sei quantos idiomas traduzidos. Daqui a pouco eu vou falar das estatísticas, mas a palavra de Deus não está traduzida. A palavra de Deus não está traduzida. Anunciai entre as nações, mais de 2000 anos atrás, Jesus deu essa ordem. Jesus deu essa ordem. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu fui burocraticamente expulso da Rússia. O reverendo Flávio, da Pioneiro, foi burocraticamente expulso de Bangladesh. Adolfo, da Índia. Marco César, de Guiné-Bissau. Eu estou falando de pastores presbiterianos só aqui de Recife. Eu vou falar dos outros estados, não. Só aqui de Recife. Eu saí da Rússia. Não porque eu quis. Por mim, eu estava lá até hoje. E na hora que eles abriram, eu entro de novo. E não foi mais nenhum. Eu sou o primeiro pastor presbiteriano e brasileiro missionário na Rússia. O Flávio voltou de Bangladesh. Não tenho conhecimento de nenhum outro daqui que tenha ido. Adolfo Tobias voltou da Índia. Não tenho conhecimento. Ouvi falar agora que o filho dele, o Davi, está se preparando para ir para a Índia lá, mas até então não tem ninguém lá. Marco César, pastor da Igreja Presbiteriana do Bom Dia, ele é capixaba, mais radicalizado aqui no Recife, voltou de Guiné-Bissau. Eu sei que tem o Samuel Teodósio, que está em preparação aí para ir para o Quênia. O que eu estou querendo dizer? É que há um arrefecimento. A minha turma de seminário tinha 42 alunos. Uma das últimas turmas que terminou no seminário tinha 15 alunos. Há um arrefecimento da vocação para o pastorado, para o trabalho missionário, porque existe uma ideia na mentalidade das famílias evangélicas assim, vai ser o quê? Médico, médica, jogador de futebol, vai ser engenheiro, engenheira, assim. Ninguém fala mais assim, vai ser pastor, vai ser missionário. E aí as nações continuam presas na idolatria. A salvação não está sendo proclamada dia após dia longe. Anunciai a sua glória. E se a glória de Deus não é anunciada, o povo permanece cativo, adorando pau, pedra, ouro, imagem de escultura, e Deus continua sendo espoliado e roubado na sua glória. Por quê? Porque há um arrefecimento na vocação. Agora, o que é preocupante é que já acabou o meu tempo aqui para a mensagem, né? Eu tenho que parar. É que o muçulmano que não adora o Deus vivo e verdadeiro, quando a mulher dele está grávida, ele bota a mão na barriga, no ventre e consagra para Alá. Mas eu não conheço muitos reformados que quando a esposa está grávida, vai lá, ó, vamos orar, esse menino, essa menina, a gente não sabe assim, para ser o que Deus quiser que seja. Muito pelo contrário. Algum tempo atrás, vou me reservar o direito de não dizer qual é a igreja, mas digo que foi aqui de Olinda. Não foi dessa igreja, graças a Deus. Mas ouvi um presbítero dizer, filha minha não namora com seminarista. Aí eu tive a curiosidade de perguntar, por quê? Não tem futuro. Vai ser pastor, não tem futuro. Veja, eu estou falando de um oficial da igreja com essa mentalidade. Aí os jovens que estão ouvindo vão dizer assim, oxe, não, deixa esse chamado para lá, porque eu não sou celibatário, eu quero casar. O homem está dizendo que a filha dele não namora com seminarista, ele vai querer ser o quê? Qualquer uma dessas outras profissões aí, né? Ele diz assim, anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos, as suas maravilhas. Se você olhar o verso 10, dizer entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale. Qual é a conclusão que nós podemos chegar? Não é outra. Dizer entre os pagãos, entre os idólatras, entre as nações, o Senhor reina. Sua linguagem, novamente, implica que é somente onde Deus governa que a Ele é prestado reverência, honra, glória e louvor. Mas se Ele é desconhecido, as pessoas vão continuar nas trevas, mergulhados na idolatria. Calvino diz, e consequentemente o salmista fala de estender seu reino a todas as partes do mundo, com o objetivo de reunir em um só povo aqueles que antes haviam sido dispersos lá em Gênesis 11.
A expressão diga entre as nações significa Deus ampliará os limites do seu reino por sua palavra e doutrina, isso é mediante a pregação do evangelho. Anunciar a sua glória entre as nações, anunciar as suas maravilhas entre todos os povos. Existe um desejo no meu e no seu coração de que Deus seja adorado em todo lugar? Ou será que a gente já está cauterizado e diz assim, é assim mesmo? Fica aí com a mariolatria, fica aí com a cicerolatria, fica aí com o budismo, fica aí com o animismo, com o ateísmo. O desejo das missões é que toda tribo, língua, povo e nação seja trazido para a glória da obra de glorificar a Deus, como está escrito lá em Apocalipse. Eis que grande multidão, que não se podia contar, de todas as raças, tribos, línguas e nações. E eles estavam onde? Diante do Cordeiro. O que é que eles faziam? Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. A terra está cheia da sua glória. Isso vai acontecer. A pergunta que não quer calar é, onde é que nós vamos ser encontrados? Qual é a nossa participação para que essa profecia se cumpra e a terra se encha do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar? Ele, pois, nos abençoe. Como é que a gente faz isso? De forma prática. 3 aplicações. Indo, disponibilizando a vida, dons e talentos. 2, orando, intercedendo por aqueles que vão. E 3, contribuindo para que eles tenham condições de desenvolver o trabalho para o qual Deus os chamou para fazer. Oswald Smith já dizia, missões transculturais se faz com os pés dos que vão, os joelhos dos que oram e com as finanças daqueles que contribuem para que a terra seja cheia da glória do Senhor. Amém? Eu quero trazer agora algumas estatísticas aqui, ainda no tempo que me resta aqui. Por exemplo, a nossa igreja é uma igreja presbiteriana. A igreja presbiteriana é uma igreja missionária. Glória a Deus por isso. Somos fruto do trabalho missionário. Ashbel Green Simonton. Hoje, nós temos mais de 270 missionários espalhados pelo mundo através da APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Mais de 270. Aonde a Igreja Presbiteriana do Brasil está anunciando a glória do Deus vivo e verdadeiro em mais de 40 países. Aproximadamente 45 países do planeta Terra têm missionários enviados pela Igreja Presbiteriana do Brasil. No presente momento, nós temos cerca de 80 missionários em preparação para serem enviados a campos transculturais. Louvado seja Deus, diga amém. Amém. Isso é bom, maravilhoso. Mas o muito, como diz a música, o muito que nós temos visto não passa de gotas diante daquilo que Deus pode e quer fazer. Missões transculturais no Brasil, hoje, para sustentar um missionário, é preciso 13 mil evangélicos contribuindo. Esse é o cálculo que a gente faz. Para manter um missionário transcultural fora do Brasil, hoje são necessários 13 mil evangélicos. Mas por que tanta gente para sustentar um? Porque as pesquisas da CEPAL mostraram, não faz muito tempo, que a maioria dos crentes evangélicos brasileiros não gastam per capita, por mês, com a obra missionária, R$ 1,50. Per capita, por mês. Isso é uma pesquisa da CEPAL, que foi feita alguns anos atrás. Então, por isso que é necessário tanta gente para poder sustentar um missionário. Porque você precisa levar em consideração a moeda. Se ele vai para o continente africano, se vai para o continente asiático, se vai para o continente europeu, norte-americano, sul-americano, assim, o missionário ele não chega assim, olha, eu sou missionário, eu vim aqui na padaria, eu estou pregando a palavra de Deus. O cara diz, não, pode pegar o pão de graça, vai abastecer o carro. Não, o senhor é missionário, pode encher o tanque de graça, o barco. Não é assim que funciona. Então, as estatísticas, elas são
difíceis. Tem 80, mas poderia ter bem mais. Bem mais. Se você pegar esses 80 missionários em preparação dentro da nossa denominação e comparar com o número de vestibulandos de nossas igrejas para ingressar na universidade, você vai ver que é uma agulha no palheiro. Qual é a situação do mundo hoje? Se Jesus Cristo voltar hoje, à meia-noite de hoje, eu vou dizer para vocês, 1,5 bilhão de pessoas não têm a palavra de Deus. Hoje, é uma estatística atual. 1,5 bilhão de pessoas não têm a palavra de Deus completa, Velho e Novo Testamento, traduzida na sua língua. Mais de 652 milhões delas têm apenas Novo Testamento ou os 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Outros têm apenas porções, as clássicas. Quais são as porções clássicas? Salmo 23, Salmo 91, João 3,16, são os textos clássicos que a gente considera assim os mais conhecidos, né? Os tradutores, a maioria é tudo cabeça branca, já entraram na melhor idade e estão morrendo. E não tem uma geração de novos tradutores preocupados em serem linguistas, intérpretes e tradutores para traduzir as escrituras sagradas para as línguas que ainda não têm. Então, deixa eu dizer, em termos de missões transculturais, o osso duro ficou para nós. Por quê? Aqueles que são considerados povos não alcançados hoje, até hoje não foram alcançados pelo Senhor Jesus, eles foram não alcançados até hoje pelas seguintes razões. Eles falam as línguas ou os dialetos mais complexos e difíceis do mundo. Eu sou linguista, intérprete e tradutor, e eu estou ajudando a traduzir o Evangelho de João e o livro de Atos para uma cultura batula do noroeste da África, e eles falam assim. Desse jeito. Mas tem gente lá aprendendo com a língua ágrafa, que não tem alfabeto, que não é escrita, é só falada, para traduzir a palavra de Deus. E não tem a palavra perdão, salvação, redenção, aparentemente, nessa língua. Como que você prega o evangelho? Ei, pastor, não tem perdão, não tem salvação, não tem redenção, não faz parte do vocabulário deles. Mas como dizia de saudosa memória, meu querido amigo Dom Richardson, Deus criou todos os povos, criou todos os idiomas, ele deixou pontes de Deus em toda a cultura. O missionário só tem que mergulhar na cultura e nas escrituras para poder encontrar o elo de ligação. E aí, estudando a cultura deles, que é oral, e o pessoal está escrevendo, aí você pega a palavra céu, a palavra árvore, raiz, seiva, fruto e homens, se você quiser traduzir salvação. Vou repetir: céu, árvore, raiz, seiva, fruto e homem. Porque salvação é uma árvore que está plantada de cabeça para baixo com as raízes no céu, de onde vem uma seiva que passa pelo caule e vai até o fruto. E o homem que está diante da árvore e come do fruto tem vida. Sabia que isso existia em mandarim? Hudson Taylor teve que mergulhar na cultura para descobrir, porque também não tinha perdão, aparentemente, nem remissão, vida eterna e salvação. E aí, quando ele mergulhou na cultura, ele encontrou a ponte que Deus deixou, porque você tem que ter a palavra céu, a palavra cruz, a palavra sangue, a palavra homem e a palavra cordeiro.
Aí quando você junta todos esses vocábulos, salvação é uma cruz, de onde jorra um sangue do homem que veio do céu, e o homem que está diante da cruz toma banho nesse sangue e ele tem vida. Em toda a cultura, Deus estabeleceu pontes de ligação, de conexão com o Evangelho. O missionário ele tem que pesquisar, não pode ser uma pesquisa superficial. Em russo, a palavra grande é Большой. Aqui no Brasil, o pessoal portuguesou chama Bolshoi, né? O grande teatro, na verdade, não é Bolshoi teatro, é Большой, que é a palavra grande. Mas essa palavra não pode ser usada para Deus. Ela serve para tudo quanto é grande em língua russa, mas não pode servir para Deus. Existe uma palavra na língua russa que ela só pode ser usada, seja escrita ou falada, para a pessoa gloriosa do Deus Todo-Poderoso. A Rússia passou 70 anos de negação de Deus, do comunismo. Deus não existe. Deus está morto, Friedrich Nietzsche. Assim falou Zaratustra. Mas quando você pesquisa a gramática, a cultura, aí você vai encontrar a palavra velik. E como é que essa palavra velik aparece na gramática? Metódio e Cirilo, 2 servos de Deus, que cunharam o alfabeto cirílico, e lá eles colocaram essa palavra, só pode ser usada para Deus. Então imagina, todo o período soviético, eles tendo que engolir, não só datar documentos AC, DC, antes de Cristo, depois de Cristo, como ter que escrever que grande só pode ser escrito para Deus. Eles podem usar Большой para qualquer outra coisa, menos para Deus. Então, concluindo aqui, Novo Testamento hoje no mundo está traduzido para 1.521 línguas apenas. Toda a Bíblia para 670 línguas. 3.312 idiomas são línguas sem nenhuma porção da palavra de Deus traduzidas. Mas quantos idiomas existem no mundo hoje? 6.901. Catalogado pelos linguistas da ONU. 6.901 idiomas existem no mundo hoje. E apenas 670 tem todas as escrituras, Velho e Novo Testamento, traduzido. Entende a necessidade de missões transculturais que vão além mar, que vá aonde ninguém foi. Interessante é que Paulo está falando isso há muito tempo, lá, aonde Cristo não for anunciado, termos de povo não alcançados hoje no mundo. A ONU diz que nós somos um pouco mais de 8 bilhões de pessoas. Se o Senhor Jesus Cristo voltar hoje à noite, se ele voltar até meia-noite de hoje aqui, 41,5%, ou seja, 7.063.000 pessoas vão ter que encontrar com seu Criador, sem nunca terem ouvido que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Só de estatística, é a realidade do mundo hoje. O que eu e você temos a ver com isso? Aí a gente precisa fazer o mesmo questionamento de Isaías, no capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sentado num alto sublime trono. Aí ele diz, e um serafim voou para mim, tocou os meus lábios com uma brasa viva que tirava do altar com tenaz. E ele disse, eis que esta brasa tocou os teus lábios, perdoados os teus pecados, purificado. E ele disse, ai de mim, porque eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Depois disso, eu ouvi a Trindade conversando, que está no plural. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Aí ele disse assim, eis-me aqui, manda o pastor. Eis-me aqui, manda o presbítero, o diácono, manda o meu vizinho, manda o meu irmão, minha irmã. Ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim.
E eu queria concluir dizendo assim, que não importa quanto tempo de presbiterianismo de igreja evangélica se você fez. Se você nunca se fez essa pergunta, se você é solteiro, se você é casado, se é pai, se é mãe, se é avô, é avó, isso não é o importante. É que se você nunca fez, você precisa fazer hoje. Porque talvez seja você, quando Deus inspirou o autor sagrado para escrever que aquelas multidões estariam diante do Cordeiro, dizendo santo, 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 de todas as raças, tribos, línguas e nações. Quem sabe Deus não estava pensando na sua vida, no seu talento, nas suas habilidades, para que você pudesse estar dando uma contribuição significativa. Quando Simonton veio para o Brasil, sabe o que disseram para ele? Filho de renomado congressista norte-americano, você vai fazer o que no Brasil? Só tem índio e macaco lá. O que é que você vai fazer? Você é um norte-americano de família bem-sucedida, vai fazer o que no Brasil? Ele disse, o Senhor me chamou para anunciar a sua glória. Morreu jovem, 33 anos de idade. Sua irmã, esposa do reverendo Bradford, no seu leito de morte, segurando as suas mãos, disse, Simonton, você está morrendo, Simonton. O que vai ser da Igreja Presbiteriana do Brasil? Você só tem 33 anos, Simonton. Ele disse, eu estou morrendo, mas Deus suscitará seus próprios instrumentos nessa nação. Ele estava falando de nós, estava falando de mim e de você. Ele, pois, nos abençoe.